Bitcoin teve uma das maiores quedas da sua história, caindo mais de 10 mil dólares em um único dia. É nesse momento que surge um grande medo mais uma vez. Será que as empresas de tesouraria, como a MicroStrategy, podem vender seus Bitcoins a mercado e derrubarem ainda mais o preço do BTC? Bom, nesse vídeo eu quero falar de forma clara sobre os riscos reais disso acontecer com as empresas de tesouraria, porque hoje elas estão no prejuízo. Tanto a MicroStrategy, que foi a pioneira, hoje com Bitcoin sendo negociado ali abaixo dos 76 mil dólares, que é o seu preço médio, ela está no prejuízo. E esse não é um prejuízo pequeno, porque ontem o Bitcoin ele saiu dos 73 mil dólares e corrigiu até a região dos 59 mil, uma queda muito brusca. E a Strategy ficou mais de 10% negativa em sua posição. Agora, no dia de hoje, o Bitcoin está tendo uma bela recuperação, só que ainda ele está abaixo do preço médio de compra do Michael Saylor. No Ethereum, a situação é até mais grave, porque o preço médio de uma das grandes empresas que estão comprando Ethereum está lá próximo dos 4 mil dólares e agora ele está sendo negociado próximo aos 2 mil dólares. E no crash de ontem, o Ethereum chegou até mesmo a 1.700 dólares, mais de 50% de prejuízo nas posições compradas em Ethereum. Eles investiram ali cerca de 16,4 bilhões de dólares e agora a posição está valendo cerca de 8 bilhões, metade basicamente, perdeu mais de 8 bilhões em desvalorização. Só que esse é um prejuízo não realizado. A grande questão é a seguinte, que também acaba valendo para quem está investindo no mercado cripto agora. Esse é um dinheiro que eles precisam para o curto prazo ou é um dinheiro que eles não precisam para pagar contas, principalmente as contas da empresa nesse curto prazo, onde eles podem segurar as posições e carregar esse prejuízo. Ou até melhor, fazer compras para reduzir o seu preço médio e aí carregar essas posições por mais tempo, que hora ou outra elas vão voltar a ficar no lucro. Nesse vídeo eu quero responder a pergunta se existe um risco sistêmico da Strategy e as empresas de tesouraria de Bitcoin e também as empresas de tesouraria de Ether precisarem vender suas posições no mercado, derrubando ainda mais os preços, mais do que caímos nessa última quinta-feira. Então, se você tem dúvidas e medo sobre isso e não sabe se compra agora ou espera, fica até o final que eu vou responder essa pergunta para você. Só que antes de começar, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho para você se manter informado e bora lá. Hoje as empresas públicas de tesouraria de Bitcoin detêm cerca de 772 mil unidades de BTC. Esse é um número que representa quase 4% de toda a oferta circulante de Bitcoin. Ou seja, ele já tem posições bem relevantes a ponto de realmente causar um crash no mercado se eles começarem a vender da noite para o dia. De todas essas, a Strategy é a principal, que detém cerca de 713 mil unidades de Bitcoin. Depois temos em segundo lugar a Metaplanet com 35 mil. Em terceiro lugar a Strive. E o que chama muita atenção pegando a maior a Strategy é que dentro dessa posição que eles possuem, seu preço médio e custo de aquisição está acima do preço atual do Bitcoin, que está ali na casa dos 70 mil dólares. Então hoje eles estão com um prejuízo não realizado de 3,66 bilhões de dólares. Ontem, no dia do crash, o prejuízo chegou a 12 bilhões de dólares. E nas redes sociais surgiu a narrativa de que a Strategy, quando ela ficasse negativa no seu preço de Bitcoin, ela começaria a vender as suas posições a mercado. Então agora que o preço realmente ficou negativo, será que eles vão começar a vender Bitcoin para recomprar as suas ações da Strategy? Porque um outro número que é bem importante nessas empresas de tesouraria é pegar o valor de mercado da empresa e comparar com o preço atual do Bitcoin, onde nós temos esse número aqui. Quando temos o valor de 1 ponto, significa que o valor de mercado da empresa é equivalente ao valor que ela tem em Bitcoin. Só que nesse caso, o valor está abaixo de 1, 0,86. Isso significa que essa empresa está sendo negociada com um prêmio. Com os seus Bitcoins encarteirados, ela vale muito mais do que seu valor de mercado hoje. Essa é uma diferença de cerca de 15% no momento atual. Então, na teoria, para quem quer comprar mais BTCs, faz mais sentido comprar ações da Strategy do que comprar Bitcoin propriamente dito. Então, se isso faz sentido para os acionistas, será que também não faz sentido para a própria Strategy? Bom, daqui a pouco eu respondo essa pergunta, mas vamos olhar para a segunda maior detentora de Bitcoin aqui dentro da Metaplanet. Essa empresa possui cerca de 35 mil unidades de BTC. Ela também está no prejuízo e o prejuízo de forma proporcional é muito maior do que da própria Strategy, porque eles começaram a comprar Bitcoin mais tarde, então o seu preço médio está bem acima da própria Strategy e hoje eles estão com prejuízo ali de cerca de 34%. Há pouco tempo atrás eles tinham praticamente 4 bi em valor de mercado, agora eles possuem cerca de 2,5 bilhões. Já essa empresa está quase sendo negociada no mesmo valor em que ela tem de Bitcoin em carteira. Então, nesse caso, você não estaria comprando Bitcoin descontado. E a outra, por fim, seria a Strive, que ela é uma empresa menor e também está com prejuízo
gigantesco, né, proporcional ao que eles compraram. Eles fizeram compras acima de 1 bilhão e hoje as compras que eles fizeram valem menos de 1 bilhão, porque eles estão com prejuízo ali de 450 milhões de dólares, cerca de 32,5% do seu preço médio de compra. Tá vendo? Você não é o único que está no prejuízo. Aqui já é um prejuízo um pouco diferente, né, de alguns milhões de dólares ou até mesmo de alguns bilhões de dólares. Mas como eu falei, tudo isso daqui é um prejuízo não realizado, porque se eles carregarem a posição e conseguirem carregar essa posição para médio e longo prazo, com certeza isso vai voltar a ficar no lucro. Porque o valor do Bitcoin está no médio e longo prazo, né? O curto prazo ele tem muita oscilação, mas provavelmente quem comprar agora para os próximos anos vai ter um preço médio ótimo, porque provavelmente o Bitcoin estará valendo mais do que o valor atual de mercado. E assim como pessoas comuns, como eu e você, que temos contas para pagar mensalmente, essas empresas também possuem custos e elas têm que pagar contas. Será que elas geriram mal o quanto elas podiam se expor para pagar as suas contas ou não? Elas possuem caixa para continuar comprando, que é inclusive o que todo mundo deveria fazer. Bom, para isso é importante olhar para uma coisa interessante, que é o preço dos investidores de curto prazo. Bom, para a gente avaliar isso, primeiro vamos dar uma olhada no preço do Bitcoin, se ele está caro ou barato. Olhando aqui para os investidores de curto prazo, já repara no seguinte, ó, depois desse crash que tivemos na quinta-feira, o preço médio de compra ideal de Bitcoin estava aqui em 76 mil dólares. Ele se distanciou muito dessa região do preço médio ideal de compra. Nesse ciclo, sempre que você comprou próximo da linha pontilhada ou um pouco abaixo dela, foi uma ótima compra, tá? O Bitcoin depois ele voltou a subir. Se você comprou acima do preço médio dos investidores de curto prazo, que é onde está essa linha rosa, foi uma péssima compra porque você já comprou caro. Às vezes até ele sobe depois de comprar acima dessa região, mas você já deu sorte nesses casos, tá? Porque geralmente você está comprando caro acima dessa linha. E hoje a linha está ali na casa dos 80 mil dólares. Só que depois do grande crash dessa quinta-feira, o preço do Bitcoin se distanciou muito da linha pontilhada e foi lá para baixo, ó. Ele chegou na região dos 59 mil dólares e ficou extremamente distante do preço médio aqui de compra. Isso significa que nós temos uma grande distorção. Inclusive eu abri uma posição aqui comprada em Bitcoin depois desse grande crash. Então olha só, temos aqui a posição que eu abri comprado, ó. Temos aqui long dentro da Quantifier. Podemos até ver aqui a região que eu tenho de compra. Hoje eu estou ali com aproximadamente 2 mil dólares de lucro, né? Uma posição de long de 0,73 BTCs e agora, por enquanto, aguardando. Ah lá, fui para 2 mil dólares e voltou. Então tem as oscilações de curto prazo, mas nós fizemos uma bela compra nessa região. Se você também quiser utilizar a mesma corretora que eu uso, né, que nós estamos realmente numa fase muito discrepante nos preços, você pode utilizar a Quantifier, que tem o link aqui na descrição. Inclusive, abrindo conta nela, você tem o direito de entrar gratuitamente na minha comunidade paga, que nós abrimos recentemente e inauguramos agora. Pode ver aqui que a comunidade já começou a receber conteúdos, tá? Isso daqui foi no dia do crash, ó, onde a gente falou, ó, estamos passando por um reset. Sobre o Bitcoin, ainda não temos nenhum sinal de fundo, vamos aguardar o preço cair e mostrar onde ele quer parar. Não tentem pegar a faca caindo, modo monge ativado. Nisso, o Bitcoin estava ali nos 69 mil dólares. Pouco tempo depois, o Bitcoin ele foi lá para os 59 mil e aí sim, nós fizemos uma entrada. Ó. Agora que o Bitcoin encontrou fundo, ele deve começar a lateralizar nessa região, sendo um ponto de DCA. Vamos acompanhar as próximas semanas, pós-crash do mercado, com calma para ir fazendo compras semanais. Se você já tem conta aberta na corretora ou não utilizou o meu código de convite RCC para abrir a sua conta, aí você tem que entrar em contato com o suporte para ter o direito de entrar aqui dentro da comunidade. O link da comunidade vai estar na descrição e o link para abrir conta na Quantifier também. Só que uma coisa bem importante de lembrar é que o Bitcoin está entrando numa tendência de baixo de médio prazo, onde voltando aqui para 2022, no mesmo indicador que nós olhamos ali dos short term holders e do seu preço médio, o Bitcoin, sempre que ele se distanciava muito de forma abrupta da linha pontilhada, sim, era um bom ponto de compra de curto prazo, onde nas semanas seguintes ele apresentava uma recuperação, só que quando ele chegava próximo ao custo médio dos investidores de curto prazo, ele apresentava enfraquecimento da sua tendência de alta e voltava a cair e corrigir, inclusive caindo abaixo do preço ideal de compra aqui do passado, até ele chegar numa região onde ele realmente formou fundo e perceba que ele se distanciou de novo dessa linha, ele ficou na linha pontilhada dessa vez, e aqui foi o fundo do bear market do último ciclo. Então foi exatamente isso que eu passei. No curto prazo a gente pode ter uma recuperação de preços, só que ainda não significa que o Bitcoin vai voltar a subir bastante aí no longo prazo. Por isso, para se manter atualizado, lembra que tem o link da comunidade. Outra coisa que é importante é falar dos ETFs de Bitcoin, que são outros institucionais que detêm uma quantidade enorme de BTC e também estão negativos nesse momento, porque o preço médio dos ETFs de Bitcoin está ali na casa dos 82 mil dólares. Ou seja, essa região de preço, 82 mil, é uma resistência forte, porque quando o preço voltar para cá, muitas pessoas vão começar a vender seus Bitcoins, porque tanto dos ETFs quanto dos investidores de curto prazo, como vimos aqui em cima, essa é a região de preço médio dos dois. Então eles estão pensando o seguinte, pelo amor de Deus, só volta
volta para o meu preço médio de entrada, porque aí eu saio e fico no 0 a 0. Esse é o sentimento de muita gente. Então, por isso, se o Bitcoin retornar aqui para 80 mil, 82, nós vamos ter uma enorme resistência, onde ele pode bater nos 82 para depois entregar mais e mais correções. Mas esses aqui, eles são outros players do mercado importante, porque eles possuem mais de 1 milhão e 200 mil unidades de Bitcoin. Inclusive, eles têm mais Bitcoins do que as empresas de tesouraria. Então, se começar uma venda desesperada desse pessoal, também vamos ver mais e mais correções no Bitcoin. Por isso que a conta hoje não é tão simples assim, temos algumas variáveis. Então, com base em tudo isso, nós temos que entender o seguinte: no curtíssimo prazo, esse crash realmente gera uma oportunidade de compra a preços extremamente baratos. Só que pode ser que o fundo ainda seja mais fundo. Por isso que eu coloquei esse tópico aqui. O fundo ainda pode ser mais profundo do que agora. Isso acontece por um motivo muito simples, tá? Um motivo de ciclo de mercado. Perceba o seguinte, ó, nesse indicador, ó, no preço médio dos long term holders. Agora não estamos falando dos investidores de curto prazo, agora é investidor de longo prazo. Geralmente, o fundo dos ciclos, né, quando a gente entra num ciclo de baixa, de correção, esse foi o de 2017, esse fundo costuma vir abaixo da linha roxa, que é onde está o preço médio dos investidores de longo prazo. Neste caso, o fundo ficou um bom tempo abaixo do preço médio deles. Depois disso, entramos em um novo ciclo de alta. No ciclo passado, 2022, também o preço médio do Bitcoin ele teve várias ondas de correção, onde ele recupera parcialmente para cair mais, recupera parcialmente, cai mais, ele recupera parcialmente, cai mais, e aqui também ficamos abaixo do preço médio dos investidores de longo prazo. Nesse momento, mesmo depois desse grande crash do mercado, não chegamos próximos ainda do preço médio dos investidores de longo prazo, que está ali na casa dos 42 mil dólares. Essa também pode ser uma região importante de preço para esse ano de 2026 e não quer dizer que esse preço vai chegar agora no curto prazo. Ainda podemos ver uma recuperação até lá os 82 mil, aparece pressão de venda, enfraquece a força de compra e aí ele entrega mais um rally de baixa, até chegarmos em 42 mil ou às vezes até abaixo de 42 mil. Por isso, para quem está comprando agora, achando que é a oportunidade única e exclusiva da vida, saiba que a gente pode ter um fundo ainda mais profundo. Por isso eu fiz compras agora, sim, é uma oportunidade de compra, mas não comprei com tudo que eu tenho de uma só vez. Outro indicador que costuma marcar fundo de bear market é esse daqui, ó, NUPL, onde ele mostra o prejuízo e o lucro realizado, e o bear market costuma acontecer quando tem muito prejuízo realizado, onde as pessoas não aguentam mais ver o mercado caindo e aí elas falam: desisto, joguei a toalha e aí eu estou vendendo no prejuízo. Ainda não chegamos nessa região onde os investidores gerais estão vendendo no prejuízo. Só os investidores de curto prazo que venderam no prejuízo nesse último crash. Por isso, ó, estamos entrando na região amarela, já é uma região interessante de compra, tá? O preço costuma ser bom quando ela chega na região amarela. Saímos da região verde, estávamos na laranja, fomos para a região amarela. A região de fundo de bear market costuma ser essa daqui, ó, que é a região vermelha abaixo dessa linha zero. É quando o mercado costuma fazer um fundo de uma grande correção. Isso aconteceu aqui nessa correção, nesta correção, neste último bear market. Então tudo isso ainda é possível. Então calma, não entre no FOMO e saiba que o fundo ainda pode ser mais baixo do que o fundo atual. Todos esses preços e cenários aí do mercado são importantes para entender a estratégia das empresas de tesouraria que podem despejar ou não Bitcoin no mercado. A primeira coisa é entender aquele preço médio que eu citei, os 42 mil dólares, onde sim é uma região que pode ser importante ainda esse ano, tá? Que é onde está o preço médio dos investidores de longo prazo. E isso acaba casando muito bem com as regiões que nós temos bastante volume de negociação. Perceba o seguinte, quem acompanhou a correção de ontem viu que nós caímos em queda livre, né? Foi uma queda super forte em pouco tempo, onde o preço, assim que ele chegou ali na casa dos 73 mil dólares, ele praticamente caiu sem nenhuma resistência até os 59 mil. Quando ele bateu os 59 mil, aí apresentou força de compra e volume comprador mais uma vez. E isso é bem simples observando esse gráfico aqui, onde temos as regiões de volume de negociação e regiões sem volume de negociação. Ontem o preço entrou nessas regiões de buraco aqui de negociação, ó. Perceba que o volume de negociação ele só voltou a aparecer abaixo dos 70 mil dólares. Ele foi até essa região aqui exata dos 59 mil. Se nós perdêssemos esses 59 mil, que ainda pode acontecer daqui a alguns meses apenas, e aí entramos em uma outra região de buraco, só vai aparecer o volume de negociação somente próximo dos 40 mil, o que já casa muito bem com aquele preço médio dos investidores de longo prazo. Com isso, nós temos que entender o seguinte: nesse momento, como o preço caiu temporariamente abaixo do preço médio dessas empresas de tesouraria de Bitcoin, eles não vão sair vendendo tudo a rodo na baixa, achando que vai cair mais. Na verdade, esse é um momento oportuno para essas empresas fazerem um DCA e baixarem seu preço médio. Só que nós também precisamos entender que o fundo pode ser ainda mais fundo. Uma região cotada para isso, perdendo ali os 59 mil, seria a região dos 40 mil dólares. Será que se o Bitcoin
chegar em 40 mil dólares, essas empresas não vão começar a vender BTC no mercado? Bom, pegando aqui o exemplo da Strategy. Essa empresa existe há muito tempo e ela começou com essa estratégia de comprar Bitcoin lá atrás no ciclo passado em 2020, onde eles começaram a comprar Bitcoin em 10 mil dólares mais ou menos e foram comprando durante todo o ciclo passado. Até que entramos no bear market, o preço médio deles estava lá em cima, próximo dos 50 mil dólares. Entramos no mercado de baixo, o Bitcoin bateu ali 69 mil no topo histórico. E o fundo, que foi aqui nessa região, foi 15 mil e poucos dólares, tá? Foi mais ou menos 15.800 dólares o fundo do ciclo de baixa. Perceba que aqui, ó, se o preço médio da Strategy estava nos 50 mil, eles ficaram um longo período com um prejuízo não realizado. Ficou mais de um ano com prejuízo. E mesmo assim, eles seguiram comprando. No ciclo de baixa, eles fizeram várias e várias compras. Isso reduziu bastante o preço médio da Strategy. E aí entramos de novo no ciclo de alta. Nesse ponto aqui, ó, a Strategy já estava no lucro, seu preço médio já estava abaixo do preço do mercado do Bitcoin, mas o mais importante foi o seguinte, eles continuaram comprando, né? E aqui em 2025 eles mudaram um pouco sua estratégia. Então sim, a Strategy ela já passou pelo mercado de baixa, ela não quebrou, na verdade ela comprou mais Bitcoin. Os seus Bitcoins em carteiras ficaram abaixo do preço que eles possuíam, eles não precisaram vender, na verdade eles só foram comprando e acumulando mais, só que eles tinham uma estratégia diferente naquele período e eles mudaram parcialmente a sua estratégia agora nos últimos meses. Onde antes, até essa época aqui, mais ou menos, eles tinham uma dívida que eles usam a dívida para comprar mais Bitcoin, eles basicamente pegam dívida e dinheiro emprestado em dólar e compram mais BTCs, e essa dívida que eles pegaram foi quase a juro zero, ou seja, o risco extremamente baixo. Pegaram dinheiro numa moeda que desvaloriza ao longo do tempo, que é o dólar, e compraram numa moeda que se valoriza ao longo do tempo, que é o Bitcoin. A estratégia é perfeita. Só que quando você pega uma dívida, existem dois problemas. Um dos problemas é os juros, eles conseguiram juros praticamente zero, então eles eliminaram esse risco. O outro problema é o pagamento dessa dívida, a data que você precisa devolver o dinheiro que você pegou emprestado. No caso da Strategy, se o vencimento fosse agora, isso seria um problema, porque o preço médio deles está abaixo do preço do valor de mercado do Bitcoin. Então, se eles realmente precisassem vender os seus Bitcoins a mercado para pagar essa dívida, eles teriam que vender no prejuízo. Mas para essas dívidas que eles pegaram lá atrás, isso não é um problema, porque o vencimento delas começa de 2028 e vai até 2032. Ou seja, ainda faltam 2 anos para essas dívidas principais começarem a vencer. E aí eles têm que fazer o pagamento das dívidas. Então, no curto prazo, não tem problema nenhum com relação a isso. Inclusive, pegando o valor de mercado da empresa hoje, ela está valendo ali cerca de 44 bilhões de dólares. Esse seria o valor se eles vendessem todas as suas ações a mercado. Então, eles seriam ali 44 bilhões. Somando o quanto eles possuem em carteira com Bitcoin, isso já sobe bastante, porque o valor da empresa seria de 58 bilhões de dólares. Isso é importante de entender porque a dívida que eles possuem está ali na casa dos 8 bilhões de dólares. Ou seja, eles têm uma dívida bem controlada com relação ao quanto eles têm em Bitcoin e quanto eles possuem valor de mercado da empresa. Eles podem vender ações a mercado para pagar essa dívida. Então, essa dívida hoje não é um problema. Com isso, a alavancagem deles está em cerca de 12%. Ou seja, a chance hoje é extremamente baixa de ser liquidada. Só que existe um problema quando eles mudaram um pouco a estratégia, que adicionaram novas ações. E nessas novas ações, eles se comprometeram a distribuir dividendos anuais aos seus investidores. E aí, eles têm uma dívida de curto prazo, que é essa daqui dos dividendos. Como a empresa é uma empresa de Bitcoin, basicamente alavancado, eles não têm tanta geração de caixa assim. Esse daqui acaba sendo o maior risco da Strategy hoje, porque todo ano eles têm o compromisso de pagar 880 milhões de dólares em dividendos. Como as reservas que eles possuem em Bitcoin está ali na casa dos 40 bi, isso ainda não é um problema, porque eles teriam caixa suficiente para pagar por 74 anos os dividendos a seus acionistas. Só que esse cálculo aqui, foi feito com Bitcoin com um valor X. Hoje o Bitcoin está valendo menos, onde as reservas estão ali na casa dos 50 bi. Com o custo anual dos dividendos também aumentando, isso já muda um pouco a história. Eles têm ainda bastante caixa suficiente para pagar por 56 anos esses dividendos anuais. Ainda não é um problema, mas e se o Bitcoin cair para 40 ou 35 mil, que também pode ser um fundo possível de um bear market? Não dá para saber se vai chegar lá ou não, mas existe essa possibilidade. Se o Bitcoin cair para 35 mil, quanto a Strategy teria em reservas de BTC? Fiz uma conta rápida com a quantidade
quantidade atual de Bitcoin que eles possuem, isso significa que o valor de mercado seria de 24,9 bilhões de dólares. Ainda é bastante coisa, mas seria metade do que eles têm hoje de valor de mercado em BTC. Isso dividido pelos Bitcoins que eles precisam pagar a seus acionistas, isso ainda seria uma reserva para o pagamento de 28 anos de dividendos para os seus acionistas. Isso significa que o preço do BTC teria que cair abaixo dos 35 mil dólares e ficar lá por um longo período para aí sim gerar um problema para a Strategy quebrar. Ou seja, agora não existe risco nenhum da Strategy quebrar ou vender seus Bitcoins. A única coisa que poderia acontecer é se o Bitcoin cair tanto assim lá para 35 mil dólares, pode ser que não faça tanto sentido assim da Strategy continuar fazendo suas compras recorrentes. Poderia até fazer sentido recomprar as próprias ações da empresa. Um outro grande problema para essa estratégia é a desvalorização nas próprias ações da Strategy, porque se nós voltarmos um pouco aí, ela estava valendo cerca de 530 dólares no seu topo histórico e já corrigiu mais de 80% e está sendo negociada próximo dos 120 dólares por unidade, ou seja, caiu bastante. Isso implica em menor capacidade de assumir dívidas e menor capacidade de vender as suas ações para comprar mais e mais Bitcoins. Lembra, quanto mais barato ficar a ação da Strategy, menos faz sentido comprar Bitcoin e mais faz sentido comprar as próprias ações. Então, por isso, a maior empresa de tesouraria de Bitcoin ainda não é um risco para o mercado. A segunda maior, que é a Metaplanet, que tem uma estratégia parecida, ela tem um risco um pouco maior, só que também não enfrenta problemas nesse momento. O maior problema histórico no mercado está realmente aqui, onde temos até o meme aqui do Bart falando, ó, que nós perdemos 6,6 bilhões de dólares. Aí o Homer fala, calma, você perdeu 6,6 bilhões de dólares até agora. Ou seja, a coisa pode piorar e esse meme é de um tempo atrás e realmente piorou. Essa daqui é a Bitmain, que é a maior empresa de tesouraria de Ethereum. E ela já chegou em um prejuízo de 8,1 bilhões de dólares. Gastaram 16 bi e já estão com 8 bi. O maior problema dessa grande desvalorização é que o caixa deles não é tão grande assim quanto da Strategy. Eles têm mais ou menos 1 bilhão aí em caixa para fazer as compras de Ethereum. E a grande questão é se essa empresa realmente vai durar até o Ethereum voltar a subir ou se eles vão enfrentar um grande problema antes. Então aqui, diferente da Strategy, eu chamo a maior atenção para vocês. Obviamente, com esse resultado de uma perda de 50% no valor que eles compraram em Ethereum, os acionistas não gostaram do resultado e as ações estão caindo drasticamente, já caíram mais de 88%. Nesse momento, eles dizem não ter obrigações de dívida e continuam a obter rendimentos com staking dos seus Ethereum. Então, diferente do Bitcoin, o Ethereum eles conseguem travar em stake e ter algum rendimento. Dentre todas as empresas, essa é que corre maior risco hoje. Mas por enquanto eles não têm nada a curto prazo para pagar, o que é um bom sinal, e é basicamente quanto tempo eles podem suportar no prejuízo de Ethereum, porque nós sabemos que tanto o Bitcoin quanto o Ethereum vão voltar a subir, é só uma questão de tempo. Só que se você precisa do dinheiro antes, você não vai aproveitar os dias de valorização. Isso serve tanto para as empresas quanto para quem está investindo agora no mercado. É uma questão temporal. Se você coloca o dinheiro do aluguel, provavelmente você vai só perder dinheiro nesse mercado. Se você coloca um dinheiro que você não precisa para o curto prazo e pode correr o risco, provavelmente você vai ganhar dinheiro ainda mais nos preços que estão hoje os ativos. Espero que você tenha aproveitado essas informações e que também ajude você a tomar alguma decisão na sua carteira. É claro que nada aqui é uma recomendação, mas se você quiser um acompanhamento diário, você pode entrar na minha comunidade paga, clicando no link da descrição e abrindo conta na Quantifier com o código RCC. Se você já abriu a conta com outro código, você também pode entrar em contato com o suporte para entrar dentro da nossa comunidade. Lá dentro eu compartilho a visão de curto e longo prazo. Também vamos ter aqui um indicador de fundo de mercado de bear market para vocês poderem tomar as melhores decisões com base em dados e indicadores, não só na emoção. Então, espero que tenha gostado. Deixa o like aqui embaixo se você não deixou, se inscreve no canal se você não é inscrito e te espero no próximo vídeo. Até lá!